dia, graça e paz do Senhor. Obrigado, Marco, mais uma vez, por cooperar com a frente, que é nossa. Como agradeço também aos demais irmãos e irmãs que estão aqui, que têm estado nessa luta no Brasil todo. E em nome da Valéria, do Anivaldo e meu, eu quero agradecer profundamente aos irmãos e irmãs em todo o Brasil que ouviram a voz do Espírito Santo e tomaram posição, como disse o Marco. E eu gostaria de ler com os irmãos e irmãs Lucas capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 31. Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, a partir do verso de número 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha junta-os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Amém. Bom, esse é um texto, é a primeira vez que Jesus fala sobre Jerusalém. Depois ele vai dizer essa mesma palavra, só que desta segunda vez ele vai dizê-la já às portas de Jerusalém. Essa daqui é uma conversa com os fariseus, e depois ele vai dizer a mesma palavra quando às portas de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Essa é uma cena bastante curiosa, esse texto, porque ele fala dos fariseus tentando proteger Jesus. Os fariseus vieram para dizer a Jesus: retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E a gente está acostumado a ler na Bíblia, nos Evangelhos, que os fariseus eram os principais adversários de Jesus, mas aqui você tem um grupo de fariseus que está protegendo Jesus, que está dizendo para ele: foge, porque o Herodes vem aí, vem com fúria e quer prender você. É que os fariseus, eles eram um grupo que reinventou a fé judaica. Lá no cativeiro na Babilônia, quando eles perderam o templo, perderam a Arca da Aliança, perderam tudo, e aí, para que eles não perdessem a sua fé, os fariseus reinventaram a fé judaica e trouxeram o centro da fé judaica, do templo para o texto. E aí eles inauguraram o que hoje a gente chama de fundamentalismo, que é essa coisa de que o texto não é mais interpretado, ele é lido literalmente e você fica sem saber de fato o que foi que Deus falou, porque as circunstâncias mudam e todas as coisas mudam,
E Deus continua falando através do seu texto. Então os fariseus levaram o centro, mudaram o centro da fé judaica do templo para a Torá, para o texto. E os fariseus não apenas liam a Torá, mas os profetas, os poéticos, etc. Como Jesus. E a outra coisa em relação aos fariseus é que eles decidiram que eles iriam dizer para Israel quem era o verdadeiro Messias. Então todo o profeta que se auto-apresentava como Messias, ele tinha os fariseus na sua cola. Os fariseus iriam submetê-lo a todos os testes possíveis para então dizer ao povo de Israel se esse é ou não o Messias. E com Jesus de Nazaré não foi diferente. Entretanto, diferente dos outros profetas que os fariseus em massa reprovaram, Jesus de Nazaré dividiu os fariseus. Houve um grupo de fariseus que realmente acreditou que Jesus era o Messias. Fariseus representados por Nicodemos, por José de Arimateia, por estes que se dirigem a Jesus tentando protegê-lo da fúria de Herodes. Os sinais messiânicos em Jesus eram tão fortes, tão inquestionáveis, tão impressionantes, que os fariseus se dividiram. Eles se dividiram e um grupo considerável de fariseus passou a dizer: não, Jesus é o Messias. E aquele encontro que nós temos entre Jesus e Nicodemos é justamente essa ideia de que Nicodemos vem já dizendo a Jesus que um grupo de fariseus o apoia, porque ele começa a conversa dizendo: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele representava o grupo de fariseus que tinha a expectativa de que Jesus fosse de fato o Messias. E é quando Jesus então quebra a expectativa de Nicodemos e diz para ele: não, meu amigo, eu sou o Messias, mas o reino de Deus não vem como você pensa. Na verdade, você precisa nascer de novo, senão você não participa do que vem aí. O que vem aí exige uma nova natureza, exige um novo nascimento, exige uma metamorfose que só o Espírito Santo pode fazer. O que vem aí é novo, não está na sua perspectiva, não está na sua cosmovisão. Nada do que Moisés disse preparou você para o que vem aí. Então, presta atenção: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, com isso, Jesus anunciava a Nicodemos que no reino de Deus só se entra por nascimento, e que o reino de Deus só é visto do lado de dentro, não é visto do lado de fora. Que quem está do lado de fora não consegue vê-lo, só quem de fato nasce nele. E isso é uma palavra muito forte de Jesus, muito densa. É como se o reino de Deus fosse como uma nave que está aí nessa praça, mas ela está invisível. E aí você passa todo dia por aí e não vê a nave, óbvio, ela está invisível. Mas aí um dia, quando você está passando, numa fração de segundos, a porta da nave se abre e você é sugado para dentro da nave, e aí você imediatamente exclama: uma nave! Você está exclamando porque você está do lado de dentro, do lado de fora ela é invisível. Então a mesma coisa é o reino de Deus. O reino de Deus só é visível para os que nascem dentro dele, para os que nascem de novo. E é função dos que nascem de novo sinalizar a todo mundo que, embora eles não consigam ver com os olhos que têm, há uma nave.
e todos estão sendo convidados a entrar nessa nave. E isso é a tarefa de levar Cristo às pessoas, que é o que nós chamamos de evangelização. A gente muitas vezes fala da evangelização como levar as pessoas a Cristo, mas de quem leva as pessoas a Cristo é o Espírito Santo. Nós levamos Cristo às pessoas. Então, e nós, ao fazermos isso, sinalizamos o reino. Sinalizamos que o Cristo está entre nós. E nós fazemos isso de algumas formas. Primeiro, nós fazemos isso com o nosso testemunho, porque a primeira característica do visitante ou do habitante do reino de Deus é ter nascido de novo. Então a gente faz isso com o nosso testemunho, o testemunho de alguém que nasceu de novo. E alguém que nasceu de novo testemunha o quê? Quem nasceu de novo testemunha a tomada de posição. Vou emprestar de novo a palavra do Marco. Testemunha a tomada de posição pela justiça, porque justiça é o projeto de Deus, é a justiça do reino de Deus. E a justiça do reino de Deus é uma realidade onde todas as criaturas de Deus, segundo os seus desígnios, desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Então, como que a gente sinaliza o reino? Através do nosso testemunho. Qual é o nosso testemunho? O nosso testemunho é o testemunho de que alcançamos a justiça, passamos a lutar pela igualdade entre os seres humanos, passamos a viver para que todas as criaturas de Deus, todas, não apenas os seres humanos, mas todo o planeta e seus demais habitantes, todas as criaturas de Deus possam desfrutar de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa, e possam desfrutá-lo igualmente, de igual modo, de modo absolutamente equitativo, tudo para todos. Então isso é o reino de Deus, isso é a justiça do reino de Deus, é o nosso primeiro testemunho. Aí passamos a lutar por isso. Nossa segunda forma de proclamar o reino de sinalizar o reino é proclamar Jesus, é apresentar Jesus, é falar da sua morte sacrificial, é falar da sua ressurreição, é falar do perdão que ele traz para nós, do novo nascimento, da possibilidade que todos os seres humanos têm de recuperar o seu verdadeiro nome, sua verdadeira identidade e seu relacionamento com a Trindade e com a humanidade e com a criação, pelo poder do Espírito Santo. Então isso é proclamação. A terceira forma como nós sinalizamos o reino é as boas obras. Então nós saímos para transformar em realidade, até onde nós alcançamos, até onde as nossas mãos alcançaram ou alcançarem, nós saímos para transformar em realidade a justiça de Deus.